dia! Sexta-feira, iniciando uma sexta-feira, mais uma semana terminando. E como é que foram seus projetos essa semana? Conseguiu realizar tudo que você esperava, tudo que você previu, tudo que você planejou? Muito bem, é sempre bom a gente fazer o balanço. Um dia eu ainda vou fazer aqui uma live falando sobre isso, sobre planos, projetos. E hoje eu quero falar para você de uma dúvida que surge e que me trazem em forma de pergunta. Por que meus liderados não me respeitam? E aí, isso acontece com você? Será que isso acontece com você? Vou colocar aqui no comentário fixado para a gente poder conversar sobre esse assunto. E a minha proposta aqui é não só responder a essa pergunta, te dar aqui, bom dia, Rodrigo. Minha proposta é aqui não só te dar alguns insights, né, algumas respostas para essa pergunta, como também te ajudar a lidar com isso, né? Porque, bom, se você constatou que sua equipe não te respeita, se você sente que a sua equipe não te respeita, o que você vai fazer a respeito disso? Vai seguir dessa maneira e contar com a sorte que os resultados vão acontecer e que você vai conseguir ser bem-sucedido, bem-sucedida estando numa relação como essa? A gente precisa fazer alguma coisa. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Se você acha que esse assunto interessa a mais alguém, por favor, manda aqui. Já estou fazendo aqui também, olha, colocando o aviãozinho para funcionar, mandando aqui para algumas pessoas. Muito bem. E eu vou pedir para que você faça também, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. E estacione o dedo no coraçãozinho para que o Instagram também acorde e fala, poxa, tem muito coraçãozinho, esse negócio deve ser importante, deixa eu mandar para mais gente, deixa eu trazer mais gente para ver. Muito bem, gente. Eu acho que vale a gente começar falando, né? O que é essa falta de respeito? A que falta de respeito me refiro? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Se vê como está... deixa eu colocar os óculos. Se vê como está perdendo controle. Tem que sentar e deixar alinhado. Vamos ver. Vamos falar sobre isso. Muito bom, Rodrigo. Obrigado pela contribuição. Então vamos definir primeiro o que a gente está chamando de falta de respeito aqui. Algumas coisas, não se restringe a isso, mas só para você ver. Porque às vezes a pessoa ela pode estar nessa condição e nem ter percebido, não é? Então quando os liderados não dão ouvidos ao que você fala, aquela sensação de que você falou, pediu para que alguma coisa acontecesse e você, quando volta, percebe que nada mudou, que eles seguiram fazendo do mesmo jeito que estavam fazendo antes, não atendendo sua solicitação. Ou fazem isso de cara, assim, na sua frente, deixam claro que não vão te atender, ou então fazem que vão te atender e quando você vê, tá tudo do mesmo jeito. Não te tratam como o líder da equipe, parece que a equipe está sem liderança, não te tratam, não te enxergam como o líder da equipe, né? Se impõem para diminuir a sua relevância como líder diante de alguma orientação sua, de algum direcionamento, a pessoa eleva a voz ou se impõe de forma que teu papel de líder fica ameaçado, né? A tua imagem fica ameaçada. Ou te desmoraliza perante outros liderados. Estou falando de verdade, de ações que expressem falta de respeito, tá? E, bom, esse é um dos maiores medos dos líderes. Não conseguirem construir uma relação de respeito, não conseguirem ser atendidos. Quando a pessoa sai de dentro da mesma equipe e vai liderar essa equipe, antes eles eram colegas, de repente eles viram liderados. Como é que agora vai ser diferente? Como é que eu estabeleço essa diferença? Como é que eles passam a me respeitar mais? Muitos vão para um outro lado, e eu vou falar daqui a pouco. Mas eu acho que a gente pode começar a fazer essa reflexão a partir de uma autoanálise. Acho que a primeira coisa é entender por que meus liderados não me respeitam. Eu faço
falei disso numa outra live sobre compromisso e autorresponsabilidade. Sempre eu vou trazer primeiro para a primeira pessoa. Então sempre eu vou falar primeiro de você. Sérgio, mas quem não me respeita são eles. Eu tenho que pensar o que está de errado comigo, o que precisa mudar em mim? Sim, porque você é a única parte que você controla. O outro é a parte do processo que você não tem controle sobre. Então você, ao constatar que não se sente respeitado pela equipe, não haverá um botão que você ligue e que mude de uma hora para outra o comportamento deles. Então tem algo em você que precisa mudar. E esse é um outro ponto que eu mencionei. Dê uma olhada nessa live, tá? Compromisso e autorresponsabilidade. Esse é outro ponto que eu mencionei. Às vezes, aquilo que na relação com o outro está incomodando você, está insustentável para você, para o outro está confortável. Então, quem está fazendo com você é o outro. Você gostaria que o outro mudasse. Mas o que está te incomodando está confortável para o outro. Então, ele não vai mudar. Não está sendo incômodo para ele, não há motivo para ele, não há motivação para que ele mude. Se deixar por conta dele, não vai acontecer. Você continuará se sentindo desrespeitado. Muito bem. A primeira pergunta é assim, olha, sendo quem você é, agindo como você age na liderança, sendo exatamente como você tem sido, olha, se coloca do lado de fora e olha para você. Você teria respeito pela sua liderança? É a primeira coisa. Pensa nos seus comportamentos e até nos sentimentos que você tem ao precisar se colocar para um liderado ou outro, ao precisar se posicionar diante desses liderados da sua equipe. Pensando nisso e olhando de fora para você, sendo você exatamente como você é, você teria respeito por esse líder, por essa liderança? Né? Responde para você. E aí acho importante você verificar se há em você alguma insegurança. O que te traz insegurança quando você pensa em liderar pessoas? Pessoas que são diversas, são diferentes de você. Te traz alguma insegurança? Tem aí um desejo de ser aceito? Porque às vezes a gente... Isso é humano, todo mundo tem, tá? Então eu vou até reformular a minha pergunta. Será que existe da sua parte um desejo não atendido vida afora, não atendido às vezes de infância? Será que tem um desejo aí de ser aceito? Um desejo tamanho que você, sem perceber, digo, inconscientemente, está aceitando algumas... está pagando preço, está aceitando alguns comportamentos da equipe como forma de ter em troca a aceitação dessa equipe, desse grupo. Bom dia, Patrícia. Ah, Luciana, maravilhosa sexta-feira para todos. Muito obrigado, viu? Para você também. Nos vemos daqui a pouco. Então, às vezes, pela necessidade de sermos aceitos, a gente aceita demais. Minha mãe falava, ditado dos antigos, tá? Quando a gente abaixa demais, a retaguarda aparece. Não era assim que ela falava, mas eu vou dizer desse jeito, você vai entender. Né? Então, às vezes, a gente vai fazendo concessões, vai abaixando, vai permitindo demais, e aí a gente fica exposto. E esse aceitar demais, muitas vezes, se justifica por essa necessidade de ser aceito. Então pensa nisso. A gente está aqui primeiro para poder chegar nas dicas. Eu vou dar 7 dicas para você aprender a construir essa relação de respeito com os seus liderados. Mas antes disso, é importante você olhar para si para fazer uma autoanálise. Enquanto você não consegue entender o que acontece, dificilmente você vai conseguir mudar. Bom? Então é nisso que eu estou pensando. Tenho medo de não ser reconhecido como líder? Porque para ser reconhecido como líder, às vezes a gente vai para um outro lado. Tem isso de aceitar demais alguns comportamentos que não colaboram, como se fosse o preço a se pagar para ser aceito, mas também, quando há um medo de não ser reconhecido, é comum que as pessoas façam o seguinte, eles virem um tirano. Um líder inseguro pode adotar uma postura autoritária.
pode ser autoritário pelo medo de não ser respeitado. Toda vez que eu vejo um líder tiranizando uma equipe, fazendo comportamentos que virem exemplos, sabe? Quando você tem um comportamento exemplar com uma pessoa para que sirva de exemplo para outras, quando a pessoa está lá e ela se impõe desnecessariamente para que outras pessoas vejam, quando ela desrespeita o outro, falando, corrigindo na presença de outras pessoas, quando ela grita. Toda vez que eu vejo coisas assim, eu leio uma insegurança. Eu vejo um bichinho acuado ali, vestido com uma capa de espinho para ninguém botar a mão. Então pensa, será que tem esse medo de não ser respeitado, de não ser reconhecido como líder? Avalia o que pode acontecer contigo. O que será que passa aí com você, tá? Essas posturas autoritárias, estou aqui colocando uma aguinha aqui para mim, gente. Essas posturas autoritárias, elas não conquistam a confiança, muito pelo contrário, tem efeito contrário. Pode ser até que haja na sua equipe pessoas que por medo façam tudo o que você deseja, mas medo não é respeito. Medo não é respeito. Quando você se afasta, eles falam de você e eles demonstram para quem quiser, para quem estiver em volta, o que de verdade pensam e sentem por você. Se para você tá tudo bem que eles demonstrem certo respeito na sua presença apenas, esse talvez seja um caminho. Mas se você quer de verdade construir uma relação de respeito, esse não é o jeito. Essa não é a estratégia. Então, feitas aí algumas reflexões iniciais, eu quero falar sobre 7 dicas que podem te ajudar nesse processo, tá? Acho que a primeira coisa importante, sempre, dica 1, tá? Sempre cumpra com a sua palavra. Se você prometeu algo para as pessoas da sua equipe, para um, para dois, para todos, se você prometeu, cumpra. Por mais que te dê trabalho, cumpra. Ou então não prometa. Às vezes, e olha de novo aquela pessoa que tem necessidade de ser aceita, né? Tem um pleito da equipe por alguma coisa que só pode acontecer por meio de você, né? Por intermédio de você. E aí, como você quer ser aceito, eles pediram, você se compromete a fazer. De verdade, você não tinha condição de fazer, não tinha tempo, não tinha, né, cacife para fazer, mas para não dizer não para eles, você disse não para você. E aí você não vai cumprir, aí você não vai fazer, e aí vai ficar feio. Aí vai ser ruim. Então, se você prometeu, cumpra. Se alguém chegou para pedir alguma coisa para você e você se comprometeu a fazer, a procurar, a tentar, a buscar, faça. Pode ser que dependa de terceiros e que você não consiga. Dê retorno. Não deixe cair no esquecimento. A sua palavra precisa valer para essas pessoas. Assim se constrói uma relação de respeito. As pessoas precisam saber que assim, isso, o Sérgio disse que vai fazer, ele vai fazer mesmo, gente? Precisa haver essa certeza nas pessoas. E isso começa com você cumprindo sua palavra. Eu acho que eu já dei esse exemplo, mas talvez eu não tenha trazido essa nuance. Que eu cheguei numa empresa como coordenador de recursos humanos, mais especificamente de recrutamento e seleção, e eu queria muito, a equipe já estava montada, né, com aquela equipe que eu tinha que trabalhar, e eu queria muito conquistar essas pessoas e saber de que forma que a gente poderia atuar para melhorar algumas coisas que precisavam ser revistas. E eu falava, olha, estou aberto, quero muito ouvir as contribuições de vocês, as sugestões de vocês, e nunca vinha. Em toda reunião, eles entravam mudos e saíam calados. Só traziam ali, ó, é isso aqui, tal, mas assim, sugestão não vinha nenhuma. Aí, aconteceu de uma pessoa fazer uma sugestão. Mas sabe quando que esta pessoa fez essa sugestão? Isso talvez eu nunca tenha dito. Eu consegui para a equipe, nós estávamos implantando ali seleção por competência. Então eu fui lá no financeiro e eu consegui para as 3 pessoas da área de seleção, 4 pessoas da área de seleção,
comigo ali 5, que a empresa pagasse um curso de seleção por competência. Eu trouxe livros, eu comprei livros de seleção por competência e distribuí para que eles pudessem ler e consegui que a empresa pagasse um curso. Então, ali eu tive com eles uma postura que nenhum outro coordenador, nenhum outro líder tinha tido. E isso fez com que eles entendessem que, poxa, essa pessoa faz diferença, porque essa pessoa fala, faz. Aí uma pessoa se arriscou a fazer uma sugestão. Eu fui atrás de colocar aquilo em prática, aquilo que foi possível, nem tudo foi possível, mas aí na reunião seguinte eu deixei claro que eu tinha acolhido a sugestão, posto em prática o que era possível, não tinha conseguido uma outra coisa, mas eles já tinham a informação de que comigo eles conseguiriam coisas que sozinho não davam conta. Então, cumpra com a sua palavra. 2. Dica 2. Preste atenção à sua linguagem corporal. Pensa sobre isso, né? Às vezes a pessoa, o corpo, ele reflete o que acontece internamente em nós. Sabe quando você está assistindo um filme e o filme está te causando asco, nojo, medo? E aí quando você percebe, você está com o corpo todo rígido, às vezes você está encolhido assim, como se você quisesse se proteger daquela tela, como se da tela pudesse saltar alguma coisa e te levar para dentro. Né? O teu corpo está refletindo, tua expressão e teu corpo refletem o que você está sentindo. Imagina um líder que se sinta não respeitado, acuado. Imagina um líder que não se veja como merecedor daquela posição. Como é que ele anda perante essas pessoas? Quando uma dessas pessoas se posiciona de uma maneira imponente, como é que fica ele? Então preste atenção na sua linguagem corporal. Tá? Isso é importante. Tem um andar encolhido, hesitante. É importante que você não tenha medo de ocupar o seu espaço. Eu vi uma situação certa vez que era uma reunião e aí tinha uma mesa retangular. Havia pessoas numa quantidade que ocupavam todas as cadeiras. O líder chegou, algumas já haviam sentado, a ponta estava desocupada, o líder chegou próximo da ponta, e aí ele colocou as coisas dele na mesa, e entre a ponta e a cadeira do lado, ele puxou as coisas e sentou na cadeira do lado. Olha o que isso conta, o que isso revela, mesmo que inconscientemente para essas pessoas. Por que ele não sentou na ponta? Porque a gente tem alguns códigos, né? Algumas coisas que a gente já compreende que funcionam assim. E essa coisa, a gente tem até uma brincadeira, né? Porque quem senta na ponta paga a conta, né? Quem ocupa essa posição, isso é uma memória ancestral, patriarcal, talvez, tá? E aí eu estou falando, pode ser um líder ou uma líder, pouco importa. Mas essa coisa do sentar na ponta traduz que essa é a pessoa que deverá ser ouvida, traz um certo conforto, um certo respaldo para quem fala ali. E de verdade, naquela reunião que eu estava acompanhando, a pessoa que sentou na ponta, que não era o líder, falava com mais... se sentiu mais à vontade para se posicionar. Foi muito interessante observar isso. Então, preste atenção no seu movimento, na sua comunicação, na sua linguagem corporal. E se você não tem esse medo de ocupar essa posição de líder, esse espaço, então tem alguns comportamentos seus que podem revelar. Eu aprendi com uma relações pública. Ela é uma pessoa que cuida de imagem. E ela me falou uma vez, né? Eu falei, olha, anos atrás, eu falei, eu quero lidar melhor com o ambiente, né? Chegar e me posicionar, quero fazer network. Ela falou assim para mim uma vez, olha, você entra e fica, eu já percebi que você anda pelo canto, porque você, nesse contexto, e eu já falei da minha timidez, né? Você busca observar, você é muito observador. E isso traz para as pessoas, pode trazer para as pessoas uma sensação de que não sabe o que esperar de você. Então, quando você entrar no lugar, essa dica eu achei fantástica. Quando você entrar no lugar, para na porta, olha e vai bem no meio, anda pelo meio, de forma que todas as pessoas possam te ver entrar. Né?
Então, apruma os ombros e anda pelo meio, não vai pelo canto, né? Abra espaço pelo meio, peça licença, vai, ande pelo meio. Isso para mim fez diferença. Então, simbolicamente, anda pelo meio. Seja visto, seja vista nessa posição. Se posiciona. As pessoas precisam olhar para você e falar, ainda que não percebam, tá? Tem códigos, mensagens que são inconscientes. Mas a mensagem está passada, a mensagem está transmitida. As pessoas têm que olhar para você e falar, essa pessoa tem autoridade. Porque senão você não vai ficar confortável nunca nessa posição, nessa cadeira. É aquela pessoa que quando entra na sala e fala, ô chefe, fala, não, chefe nada, né? Meio que tenta dissuadir a pessoa desse texto que a coloca no lugar que ela precisa ocupar. Não é o chefe do cara que manda. É essa coisa carinhosa, né? De, ô chefe, daí a pessoa fica desconfortável com aquilo. Ué, qual é o problema? Você não é essa pessoa? Não é essa posição que você ocupa? Que desconforto é esse? Então, dica 1, cumpra com a sua palavra. Dica 2, preste atenção à sua comunicação corporal, sua linguagem corporal. Dica 3, não seja intimidador, mas não se permita intimidar as pessoas. Isso é importante. E aí como é que você faz? Que comportamentos você pode ter? Não interrompa as pessoas. Busque não interromper as pessoas. Falando de comunicação não violenta, tá? É tremendamente violento quando você não permite que alguém conclua seu raciocínio, interrompe e dá a palavra final para aquela situação. Como se você não precisasse ouvir aquela pessoa até o final, porque você já sabe o que ela vai dizer. Então não precisa ouvir aquela pessoa até o final. Aí você interrompe, não, tá. Não, você tá falando é tal coisa. Ainda que você saiba o que ela vai te dizer, ela tem uma necessidade de expressar aquilo. Ela pode não saber que para você aquilo já é previsível. Ela não sabe, ela não participa dos seus pensamentos. O que ela sabe é que ela veio te trazer uma necessidade que precisa, para ela, ser atendida. Primeiro, de ser ouvida. Então, interromper as pessoas é muito ruim. Ricardo, eu vou responder sua pergunta já, tá? Vou só concluir aqui a dica 3, né? Da mesma maneira, não permita que te interrompam. Não permita que te interrompam. Como é que você faz isso? Tem algumas sinalizações, né? O toque com as pessoas, às vezes, sinalizam. Quando, por exemplo, você... Imagina essa cena. Você está diante de duas pessoas que você percebe que estão aumentando o tom, né? Estão em vias de perder o controle. E tem uma pessoa de quem você é mais próxima. E aí você faz um toque assim, a pessoa está com o braço ali sobre a mesa, você toca a pessoa, né? Sem força, mas assim com certa pressão, e olha para ela compreender que, né? Menos, baixa a bola. Já viu isso, não? A força desse toque. Então você pode tocar o braço da pessoa e falar assim, desculpa, eu não concluí meu raciocínio. Ou então, desculpa, você me interrompeu, posso concluir meu raciocínio? E não é com subserviência, não. É assim, desculpa, você pode me permitir terminar de falar? Eu posso concluir meu raciocínio? Senão não vai ficar claro, você não vai ter como, não vai ter todos os elementos para se posicionar. Deixa eu concluir meu raciocínio, tá bom? E isso, no mínimo dessa maneira, né? Você não vai elevar a voz nunca, porque aí como é que né, a pessoa te interrompeu, você grita com ela para ter de volta a palavra, aí você perdeu o controle. Né? A gente está falando sobre conquista de respeito, construção de relação de respeito. E aí dentro dessa terceira dica, não eleve a voz. Se você precisou elevar a voz para conseguir ser ouvido, respeitado, você já perdeu o respeito por completo. Pensa que quando mãe, pai em casa precisa gritar, virou ladainha, os filhos já não estão ouvindo. Isso é importante. E cuidado para não falar de forma hesitante. Né? Então você fala assim, desculpa, eu não terminei de falar. Não, se posicione, é um direito seu terminar de falar, ou então é um direito seu se posicionar. Né? Não seja intimidador, mas assim,
não gritando, mas não se intimide falando de uma maneira hesitante. Sabe aquilo que quando você começa a falar, todas as pessoas meio param para ouvir e você não sabe o que fazer com aquela audiência, e aí você começa a hesitar. Poxa vida, você tem para contribuir. Você é a pessoa que traz as diretrizes, que lidera essa equipe. Você é a pessoa que é cobrada pelos resultados. Ocupe esse lugar. Então não precisa ser hesitante. E se você sentir que tem uma hesitação, respira fundo. Respira fundo. Pensa nessa situação. Sabe, é algo assim. E eu estou falando de uma posição que lembra da pessoa tímida, é um escape, é uma maneira do tímido vazar que está desconfortável com a situação, é a hesitação. Então eu experimentei muitos episódios de hesitação, de ter sido interrompido, não na liderança, na vida, né, de ter sido interrompido e não recuperar a fala e tal. Então o que eu estou falando, e eu vou falar disso numa outra live, mais especificamente sobre comunicação, porque eu precisei na vida construir estratégias para me fazer ouvir. Porque eu não era uma pessoa que me fazia ouvir. E chega um momento que num determinado círculo de pessoas, quando você tem esse comportamento, muitas vezes as pessoas aprendem que você não é uma pessoa a ser ouvida. E aí acontece que mais vezes, mais frequentemente, você é a pessoa que é interrompida. É a pessoa a quem não se precisa ouvir. E você é o líder dessa equipe. Você é a líder. Você precisa ser ouvida. Então você fala assim, desculpa, perdão, que você começou a falar sem terminar de me ouvir. Deixa eu só concluir meu raciocínio aqui, que isso é importante, tá? Com respeito e retoma sua fala, ok? Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. Adoro quando vocês comentam. Chefe pode ser uma crítica indireta? Então, comunicação é aquilo que a gente faz há mais tempo na nossa vida. E a gente exercita muito tempo. Desde que a gente nasce, a gente se comunica. Então, a gente vai aprumando essa comunicação. Aí é preciso contar com a sua capacidade de interpretar, se tem ironia ali. Às vezes é carinhoso mesmo, às vezes é irônico. E você pode se posicionar. Alguém chegou assim, entra e fala assim, e aí, chefe, tudo bem? Você pode dizer assim, olha, ouvindo você falar dessa maneira, eu tenho a sensação de ironia. Parece que você fala com menos respeito. Não parece ser um jeito respeitoso de falar. É assim que eu sinto. E aí deixa ele dizer o que vai acontecer. Porque às vezes a pessoa faz... Sabe quando na escola alguém chega e zoa com o outro, tira sarro do outro, e faz porque o outro não está percebendo que tem uma tirada de sarro, uma tiração de sarro ali? E aquilo fortalece quem tira sarro. Então, às vezes ele está fazendo porque ele acha que você não percebeu que é ironia. Então ele pode nem admitir que seja. Mas no momento que ele se dá conta que você percebe, aquilo traz menos coragem para ele continuar fazendo. Então, eu estou sentindo que tem uma ironia aí. Não sei. Você pode falar até no mesmo tom de ironia. Então, você falou, você chega aqui todo dia me chama de chefe, não sei, né? Não parece muito respeitoso não, viu? De verdade, quando eu ouço, parece ironia. Ou, né, perceba, se dê conta no comportamento dessa pessoa com você. Se ela é alguém que está ali te ironizando, ou se é alguém que te respeita, que tem carinho por você. Pode ser uma indireta? Pode. Mas aí é preciso contar com essa sua capacidade de interpretação das coisas. Faz sentido, Ricardo? Me diga aqui se a resposta contribuiu. Você pode complementar se você quiser. Fique à vontade. André fala assim: às vezes, por não ser direto, ou quando você olha para o líder, olhar nos olhos dele e sério ajuda. Você como líder, eu estou imaginando, né? Você como líder olhando para as pessoas, mais sério. Sim, né? Olhar nos olhos é bastante... comunica muito olhar nos olhos. E você pode fazer isso de uma maneira a impor respeito, e é preciso tomar cuidado para não ultrapassar a linha e ser intimidador com o seu olhar. Mas sim, impõe respeito.
É importante, né? Alguém olha você diretamente e você baixa os olhos, parece uma disputa que o outro venceu, sabe? E ele começa com um olhar que se posiciona mais firmemente que o seu. Dali a pouco, se você baixar os olhos, dali a pouco ele está arriscando dizer alguma coisa que não seja respeitosa, porque ele sentiu que há campo para isso. Aí o André diz assim: nós brasileiros somos muito emotivos, temos que ser mais objetivos nas palavras e nas atividades. Pois é, isso é um exercício, viu? É um aprendizado. A gente precisa experimentar esse lugar, né, de se posicionar. É importante para as nossas, para que a gente alcance os nossos resultados. É importantíssimo isso. Gente, a nossa proposta é sempre de 30 minutos, mas eu vou passar aqui um pouquinho para eu poder falar, entregar essas 7 dicas, tá? Eu poderia fazer em menos dicas, mas talvez não fosse completo. Então vamos lá, 4ª dica: não tenha medo de se impor, tá? Não tenha medo de se impor. Estabeleça lá no início, isso o Rodrigo falou lá atrás, o Rodrigo falou lá no começo da nossa live, né? É preciso que você faça alinhamentos com as pessoas, onde você diga para ela, dê as orientações sobre o que ela deve fazer e, sobretudo, como ela deve fazer. Ou seja, quais são as regras, os acordos de convivência, como você deseja receber as demandas, de que forma, precisa ter retorno. Bom dia, tudo bem, Denise? Precisa ter retorno de quanto em quanto tempo? Tem alguma coisa acontecendo? Você quer ser comunicado? Precisa que ele te comunique antes que você vá lá perguntar? Porque ele é para te trazer informação do que está sob a responsabilidade dele. Você vai precisar o quê? Perguntar para cada um o tempo inteiro o que está acontecendo, como é que está o andamento? Não, se isso é para você importante, faz um alinhamento. Então, são alinhamentos que são necessários lá no início. Não é? Quando você vai participar de um jogo, as regras não são contadas no início. Ninguém te conta uma regra do jogo quando o jogo já está em andamento. Ali a regra não cola. Você pode parar e falar assim: olha, eu quero fazer um novo alinhamento com você. Então a partir de agora vai ser assim. Mas quando você cobra da pessoa lá no jogo uma regra como se ele já devesse saber e você nem passou, né? A pessoa, o líder às vezes se posiciona de uma maneira que como quem cobra do outro algo que ele deve saber e que não era necessário falar, porque isso daqui é óbvio. Nossa, como eu tremo cada vez que eu ouço alguém falar que alguma coisa é óbvia. Óbvio não existe, gente. Nada é tão óbvio que não precisa ser dito. No outro dia eu vou falar sobre isso também. Ó, eu já falei aqui de uns 3, 4 assuntos pra gente tratar em outras lives. Então, se você é novo por aqui, todo dia às 7 horas da manhã tem o Despertar da Liderança, onde eu falo de comportamento e de assuntos relacionados à liderança, né, com estratégias. Então, se você gostou do conteúdo, volta aí que de segunda a sexta-feira eu tô por aqui. Muito bem. Estabeleça regras e limites. Diga como você espera que as entregas aconteçam. Isso é fundamental. Deixe a equipe saber que você a está vendo. Sabe quando a pessoa ela vai começa a afrouxar, ele dá uma esticadinha na corda, como quem espera, acho que ele não tá vendo mesmo. Não, ele pediu assim, mas sabe aquele e ele faz como se passasse despercebido. E se você vê essa esticada na corda e você não fala nada, você conta 2 coisas para ele: que ele tem espaço para continuar fazendo e que você não é a autoridade da equipe. Que você não vê as coisas acontecem debaixo do seu nariz e você não está vendo. Então, mesmo que não valha você chamar a pessoa para vamos falar sobre isso, porque foi muito pequeno, deixa ele saber que você tá vendo. Eu vi uma vez uma gestora falando disso, né? Ela passou por um liderado que tinha que fazer uma entrega em determinado dia e ele não fez aquela entrega, o dia estava correndo, eles tinham combinado um horário, e ela passou por ele e falou assim: tô esperando, viu? Não pensa que eu esqueci, não. Eu tô esperando. Qual era o nosso horário? Ó. E passou, e foi embora. Ela não fez um sermão, ela não deu um feedback daqueles de abalar as estruturas, mas deixou ele saber que ela o está vendo, afrouxando ali o acordo.
E aí, rapidamente, ele foi lá falar com ela. Dizer por que ele não tinha entregado. Porque a pessoa não consegue, ela precisa dar um retorno. Lembra? Cumpra com a sua palavra, você dá sempre retorno. E fazendo isso, você educa as pessoas da sua equipe para fazerem o mesmo, para te darem sempre retorno. Isso se estabelece ali, nas regras e nos limites. Ok? E a qualquer momento, retome os acordos feitos no início. Porque se o outro tá burlando, se o outro não tá fazendo, se o outro tá deixando escapar, porque talvez não esteja claro. Ah, Sérgio, mas pelo amor de Deus, como não tá claro? Aí ele sabe. Então, essa é uma afirmação que eu não posso fazer. Eu não sei se ele sabe. Não sei. Aí eu tenho convicção que ele sabe. Então, muito bem, você precisa chamá-lo para deixar claro para ele que você sabe que ele sabe. Não pode deixar passar. Entende? Não pode deixar passar. Não deixa. Mas isso é óbvio, ele tem que saber, não tem que nada. Isso não existe. Se você começar a deixar passar, perdeu a rédea das coisas. Aí tá solto. Aí de verdade, quando você chegar na reunião, você não vai precisar desviar da cadeira lá da mesa retangular. Já estarão sentados nela. Porque, né? Tá desgovernada essa equipe. A André diz assim, parabéns, mestre, obrigado. A Denise diz, regras claras são imprescindíveis para uma boa liderança. Tadeu, muito bom, gente, muito obrigado, viu? Para a gente avançar aqui, já vou concluir. Ainda dentro da regra 4, não deixe falhas importantes passarem batido, que é disso que eu estou falando, né? Nem as menores, e você pode fazer um comentário que expresse que você viu, e as regras importantes você chama e refaz os acordos. Não deixa passar. Dica 5. Não perca a oportunidade de elogiar e reconhecer seus liderados. Porque a gente está falando das pessoas que talvez estejam propensas a burlar. Mas isso que fazem exatamente aquilo que você acordou. Comenta o que você está vendo. Comenta um trabalho bem feito. Fala o quanto você percebeu aquela pessoa se dedicando. Diga para as pessoas o quanto você as enxerga fazendo também algo bom. Porque senão, você constrói uma ideia de que você é aquele supervisor que está ali. Quando passa, as pessoas até ficam meio retinhas porque você vai olhar alguma coisa que eles estão fazendo de errado. Não. Mostra para as pessoas uma disposição para olhar o que é de bom nelas. Para que elas saibam que podem contar com você. Tá? Então, demonstre, verbalize. Não perca a oportunidade de elogiar e de reconhecer um trabalho bem feito. Tá? Demonstre essa disposição para olhar o que há de bom nas pessoas. Dica 6. Não tenha medo de parecer vulnerável. Olha, voltei para você. Porque essa posição da liderança, às vezes, faz com que as pessoas entendam que elas não podem errar, que elas têm que ter certeza sempre, que elas sempre têm que ter razão, que elas têm que ter todas as respostas. Balela, que crença limitante e mais... eu não encontrei uma palavra melhor, eu vou falar, tá? Desculpa, sem ofensa, mas que crença tacanha, gente. Porque isso te aprisiona. Isso te aprisiona. Você falha, você é humano. Eles falham, você também. Quando você permite que eles percebam, né? Como é que é permitir que perceba? Assuma suas falhas, né? Os seus erros. Não inventa desculpa. Não, eu fiz assim porque tal. Não, fala, eu errei. Poxa, olha, escapou, não percebi. Vou consertar aqui. Deixa eles perceberem que você é humano. Eles são humanos e falham. E se você mostra para eles as falhas deles, sem nunca evidenciar as suas, parece que eles não podem falhar na sua presença. Porque você é perfeito. Eles não podem falhar na sua presença. Fica difícil ser liderado por você. E aí, quando eles cometerem um erro, eles vão tentar encobrir. Porque tem medo do seu olhar, né, da sua crítica. Mostra que você falha, que você corrige, tem disposição para corrigir seus erros, porque isso faz com que eles também, não vai estimular eles a falharem, mas vai deixá-los à vontade para admitir, e quando eles admitem, mais rapidamente vocês corrigem, vocês evitam que aquilo escale, que aquilo saia da sua área, que aquilo exponha a sua área. Sabe? Isso é importantíssimo. Não tente parecer infalível. Volta atrás, peça desculpas. Líder também pede desculpa. Você pode falhar com a pessoa. Peça desculpas.
vão junto resolver, vão junto melhorar a situação. Isso é importante, gente. É importante não só para que o problema seja resolvido, mas para que ele perceba que você é esse ser humano, que tem um ser humano atrás dessa capa, sabe? E que ele pode contar com você. Isso aumenta muito a noção de respeito. Eu respeito alguém. Sabe quando... Eu não sei se você já foi num espetáculo teatral, um stand-up, qualquer coisa. E aí acontece do ator, numa cena que ele precisava ser sério, ele começa a rir, ou então ele falhou, errou o texto, e ficou de um jeito tão evidente, e a plateia começa a aplaudir, sabe? Numa forma de aceitação daquela situação. Parece que ele ficou maior, né, como artista, quando ele admitiu, quando ele evidenciou o erro dele. Parece que ele ficou maior. Então pensa nisso, pensa nessa figura de linguagem, nesse exemplo da arte. Também é assim, é como se internamente ele aplaudisse você por admitir que você é vulnerável. Então, se você errou, assuma, se mostre, se permita parecer vulnerável. E a última dica, gente, seja leal à sua equipe. Seja leal à sua equipe. Você precisa estar fechado com ela. Eles precisam saber que você está fechado com ela, e que você não vai expor. Um exemplo bem rápido, eu tive uma gestora certa vez, e ela tinha uma posição de superintendente, ela era muito nova. Ela tinha uma figura meio mais franzina, assim, magrinha, tinha uma cara de menina, apesar de ter 30 anos, e assim, era evidente que para aquela pessoa, com aquela idade, aquela posição era muito grande para ela. Mais do que ela tinha maturidade para lidar. Então a nossa área atendia clientes internos. E ela fazia uma reunião semanal onde ela sempre queria ouvir o que nós estávamos propondo para outras áreas que a gente ia propor. E essa reunião era um show de horrores, porque ela era a primeira que destruía, apontava as falhas dos nossos projetos. Ela não trazia como forma de contribuir, de apoiar, olha, vamos fazer assim pra gente melhorar. Ela falava, não, isso aqui não sei o que, não sei o que. Não, mas isso aqui... Ela apontava de um jeito como se fosse a pessoa da outra área. Na concepção dela, ela estava nos preparando para encarar as críticas do outro. Mas pra gente era um calvário aquilo. A gente se sentia exposto por ela. Todo mundo ficava ansioso quando estava prestes a chegar àquela reunião, porque ela não era leal à equipe. Ela não estava com a gente. Então, você tem que estar fechado com a tua equipe, sabe? Eles devem saber que você está do lado deles. Isso faz uma relação de respeito. Isso faz você estar fechado com a equipe e a equipe fechada com você. A Marcela diz assim, Serginho, incrível a live, porque todos os pontos que você trouxe servem para todos os humanos serem respeitados. É isso. Eu falo de liderança, mas eu estou falando de seres humanos, né? Não apenas para os líderes, são pontos que todos podemos fazer para sermos respeitados. Perfeito, Marcela. Muito obrigado, viu? Gente, não sei se vocês têm alguma dúvida. Meu Deus, eu passei quase 15 minutos. Me perdoem, não é essa a proposta, mas eu achei esse tema tão relevante. Eu queria falar sobre cada um desses pontos e aí eu vou trazendo exemplos, porque para mim é muito importante que vocês compreendam o que eu falo e que tenham ferramentas para colocar em prática, sabe? Qualquer um possa sair dessa live tendo condição de colocar em prática aquilo que eu falo. Então eu gosto muito de trazer exemplos. Me perdoem, não é o nosso compromisso, tá? Falha minha, nosso compromisso é de meia hora, das 7 às 7h30, e hoje nós terminamos às 7h45. Mas eu termino com a sensação de missão cumprida. Espero que para vocês tenha sido bom ouvir, tanto quanto foi bom para mim trazer. Eu desejo que vocês tenham uma excelente sexta-feira, que vocês tenham um ótimo final de semana, descansem ou utilizem o final de semana como melhor te trouxer energia para a semana. Muito obrigado, viu? Tempo super bom, valeu cada minuto, obrigado. Gente, beijo para vocês, até a próxima, até segunda-feira.